Vamos conversar um pouquinho sobre propósito? Queria falar para vocês sobre Viktor Frankl. Muitas pessoas já ouviram falar, é muito conhecido, né? Ele é muito conhecido. Muito se fala, quando se fala sobre propósito, sentido para a vida, se fala sobre Viktor Frankl. Ele era austríaco, era um psiquiatra e psicanalista. E ele percebeu que muitas pessoas sofriam na época dele, né? No século passado, muitas pessoas sofriam porque a vida para elas não tinha um propósito, não tinha um sentido. E quando ele percebia que quando as pessoas viviam sem um sentido, não conseguiam dar um sentido para suas vidas, elas sofriam. Ele vai discordar de Freud, porque Freud ele vai dizer que tudo tem a ver com conflitos entre a mãe e o pai, o filho, e questões de sexualidade. E isso, para Freud, isso causava o sofrimento humano. Viktor Frankl percebeu que algumas pessoas sofriam emocionalmente, não era porque tinham tido um conflito com a mãe mal resolvido, ou com a sociedade que reprimia alguma coisa dentro da pessoa. Mas a falta de sentido, a falta de um propósito pelo qual viver, fazia com que muitas pessoas sofriam. E aí ele fundou um tratamento, uma teoria, um tipo de escola psicanalítica chamada logoterapia. E ele estava ali, publicou um livro, estava ali no começo dos seus estudos, quando veio o nazismo, veio a guerra, né? E Viktor Frankl era judeu. E ele foi levado com a sua família para campos de concentração pelos nazistas. E o que acontece é que ele era uma pessoa tão diferente, né? Que ele, para aproveitar aquele sofrimento que ele estava vivendo no campo de concentração, ele conseguiu levar aqueles dias, que foram anos, né, através de estudos e conversas com as pessoas. Então, ele conversava com as pessoas, ele tentava animar as pessoas, e ele depois escreveu um livro, quando saiu do campo de concentração, falando que ele percebeu claramente que a sua teoria era certa. Quando as pessoas tinham um motivo para sair daquele lugar, se acabasse aquela perseguição, aquele sofrimento que os judeus passavam, de ver pessoas sendo mortas na câmara de gás, sendo eletrocutadas, levando tiro, tendo que fazer trabalhos forçados, sofrendo muito com fome, né? As pessoas sofreram muito, né, na mão dos nazistas. Mas quando ele percebia que algumas pessoas tinham um motivo para fazer, alguma coisa para fazer quando saísse dali, alguma causa para lutar depois que saísse dali, as pessoas aguentavam mais fortemente. As pessoas suportavam todas as provações, suportavam fome, frio, suportavam o ódio dos nazistas e conseguiam se aguentar. Mas a pessoa que não tinha uma pessoa para voltar, não tinha um sentido, um propósito para fazer depois daquela situação, muitas delas perdiam a esperança, e mesmo que elas não fossem mortas na câmara de gás, elas iam lá para o arame farpado ou para as cercas eletrocutadas, e elas mesmas davam fim à sua vida, porque não aguentavam o sofrimento que elas estavam passando, né? E aí ele pôde falar, e ele falou o seguinte: aqueles que têm um porquê, né, um motivo para viver, podem aguentar qualquer tipo de sofrimento. E ele vai falar para a gente sobre propósito, né? Hoje nós vimos que a questão do propósito, a questão do sentido combina totalmente com a nossa humanidade. Nós vimos entre as pessoas que mais cometem suicídio, nós vemos os jovens. Muitas vezes os jovens, porque eles olham para o mundo, percebem: para que esse mundo existe? Para que eu estou aqui? E quando eles não conseguem perceber um sentido para a vida, um propósito para as suas vidas, muitos entram em depressão. E a depressão, ela não é uma coisa qualquer. A depressão, ela é muito perigosa, porque normalmente a pessoa que tem vontade de suicidar, que tem pensamentos de suicídio,
é uma pessoa, mais de 90% dos casos, uma pessoa com depressão. Então, hoje, ao nós filosofarmos, né, sobre o que seria da nossa vida, o que o ser humano vai fazer com sua vida, você pode não filosofar, você pode não gostar de filosofia, mas todo mundo acaba escolhendo um desses 3 caminhos, que seria ter uma vida com propósito, ou, no lugar do propósito, ter uma vida com prazer, uma vida em que você faça várias coisas que você gosta, ou também tem aquelas pessoas que dizem que a vida não tem sentido nenhum. A vida não tem um propósito, a vida não tem um sentido, a vida não tem um sentido. Você simplesmente deve viver essa vida porque você nasce, cresce, se reproduz e morre. E depois disso não vai ter mais nada. Então você tem que aceitar isso e viver a sua vida. Então vamos comentar um pouquinho sobre isso? Em primeiro lugar, né? O número 2, pessoas que tentam viver a sua vida com muito prazer. O que vocês acham? Você acha que esse é um caminho bom? Veja só, essa imagem ficou muito pequenininha, né? Eu espero que quem esteja em casa esteja conseguindo enxergar, porque quem está aqui com certeza não está conseguindo, né? Esse aqui é o ranking dos países onde há mais casos a maior taxa de depressão. Tem muitos países ali que são países pobres, em que as pessoas têm depressão por causa das dificuldades da vida, né? Uma pessoa que passa privações, dificuldades na infância, passa por trauma. A gente sabe que a pobreza chama violência. Muitas pessoas vão ter depressão até na vida adulta por causa de traumas e situações que viveram na infância ou na adolescência ou até na vida adulta mesmo. Mas o primeiro lugar da lista me chama a atenção, porque é os Estados Unidos, um país em que, teoricamente, né, as pessoas não passam tanto sufoco pela pobreza, né? Um país rico, um país desenvolvido, mas um país altamente materialista. Um país que as pessoas vão buscar nas coisas o sentido, uma alegria para a sua vida, uma felicidade. As pessoas tentam ser felizes através do prazer e de conseguir coisas, né? Comprar coisas. Mas nesse país, esse plano não dá muito certo, porque é o país número 1 do mundo em depressão. O livro A Verdadeira Riqueza, eu estou gostando muito de ler esse livro. Né? Quantos ganharam esse livro aqui na igreja e estão lendo? A Verdadeira Riqueza, de Ellen White. Olha aí, tem pessoa até que já leu, metida, né? Que já leu, né? Eu ainda estou no início. Eu vi poucas mãos levantadas, né? Eu sei que a igreja deu esse livro em peso, tá bom? Esse livro é muito bom. No primeiro capítulo me chamou a atenção que Ellen White fala sobre 2 coroas, né? E ela viu que um povo muito grande corria atrás de uma coroa que ela chama de coroa terrestre. E um povo bem pequeno corria atrás de uma outra coroa que ela chamava de coroa celestial. Vocês já leram? Quem já leu essa parte? E ela vai dizer assim, ó, a coroa celestial. Aí ela fala assim, escrita nessa coroa havia as palavras, todos os que me conquistam são felizes e terão a vida eterna. O rosto dessas pessoas logo mudava de escuro para claro, de triste para prazenteiro e cheio de santa alegria. Mas ela também viu um povo muito grande que lutava, corria, brigava e fazia barulho, e era um povo muito numeroso que corria atrás da coroa terrestre. E nessa coroa estava escrito, tesouros terrestres, a riqueza é um poder. Todos os que me conquistam têm honra e fama. E muitos que procuravam essa coroa terrestre eram cristãos professos. Alguns pareciam ter alguma luz, olhavam interessados para a coroa celestial e pareciam muitas vezes encantar-se com a sua beleza.
Contudo, não tinham o verdadeiro senso do seu valor e glória. Enquanto frouxamente estendiam uma das mãos, a coroa celeste, a outra mão a estendiam avidamente à terrestre, decididos a possuí-la. E na sua diligência ansiosa por obter a coroa terrestre, perdiam de vista a celeste, ficavam em trevas, e mesmo assim andavam às apalpadelas, com ansiedade, buscando conseguir a coroa terrestre. Então, esse é um dos segredos, porque muitas pessoas que se dizem ser cristãs não estão felizes aqui nessa vida. Porque Deus, Jesus veio a esse mundo para nos dar vida em abundância, certo? Quando eu lembro dessa promessa de Jesus, eu acredito que a vida abundante não é só lá no céu, não é só na vida eterna, mas também aqui é a nossa vida que nós vivemos aqui. Então, quando nós vivemos uma vida com um propósito errado, com os objetivos errados, nós não seremos felizes. Agora, o terceiro caminho, né? É o caminho que normalmente a gente chama de niilismo. É um caminho dos ateus, né? Que a vida não tem nenhum sentido, né? Poucas pessoas realmente ficam nesse caminho a vida inteira, né? Muitos intelectuais que gostam de dizer que Deus não existe, que a vida não tem um sentido. Muitas pessoas que ficam nesse caminho a vida inteira acabam tendo, sim, também depressão. Porque quando nós não temos nenhum propósito, né, a vida acaba não servindo para nada, né? Então, o que acontece? Que muitas dessas pessoas, elas falam que a vida não tem um sentido, que a vida não tem um propósito, mas, na verdade, ou elas vão buscar o sentido número um, elas escolherem um propósito para a vida delas, ou elas vão buscar nos prazeres, né? Nos prazeres, um sentido. Elas dizem que a vida não tem sentido, mas elas acabam vivendo como uma pessoa que busca algum tipo de propósito, ou vão buscar os prazeres para tentar ser feliz. A Viktor Frankl, ele diz o seguinte, para ele diz, encontrei o significado da minha vida ajudando outros a encontrarem o sentido das suas vidas. Viktor Frankl, ele perdeu as pessoas que ele mais amava no campo de concentração. Ele sobreviveu, mas morreu a sua esposa, seu pai e a sua mãe. E aí ele teve que colocar em prática a sua própria teoria, o seu próprio tratamento. E ele deu um propósito para a sua vida. Qual é o propósito da vida dele? Ensinar a importância de ter um propósito para as pessoas, para que elas pudessem curar os seus sofrimentos, curar as suas feridas. E ele, até hoje, é lembrado, porque ele escreveu vários livros, ele recebeu vários títulos de doutor, né, em várias universidades, deu aulas em vários países, né? Até hoje é lembrado por isso, porque ele se dedicou a essa missão, né? Então, ele teve que fazer essa missão, a missão da vida dele. A própria teoria que ele escreveu, ele teve que adotar para a vida dele, né? Ao ler sobre essas coisas, algum tempo atrás, e também conversando com Deus, lendo a Bíblia, eu percebi que o meu propósito, eu encontrei nesse verso aqui, né? Um verso que Deus estava falando para Abraão, né? Ser tu uma bênção, né? E na minha vida, eu decidi que eu gostaria que outras pessoas fossem abençoadas. Você já parou para pensar nisso? Qual é o propósito da sua vida? Qual o sentido que você tem dado para a sua vida? Viktor Frankl, ele entendeu que nós devemos transformar os aspectos negativos da nossa vida em algo construtivo. Ele percebeu, até mesmo o judeu, que a princípio não fazia muito sentido, né? Você está num campo de concentração, você vê os seus irmãos morrerem, simplesmente porque um líder, né, um país não gostava dos judeus,
e decidiu matá-los. E morreram 7 milhões de judeus. Mas a fé em Israel não acabou. Pelo contrário, aumentou. Para um ateu, diria que os judeus iriam perder a fé por ter acontecido o Holocausto, né? Mas ele percebeu que não. Justamente a fé das pessoas ajudava as pessoas a dar um sentido para o seu sofrimento. Por que eu estou sofrendo? Para que vai servir esse sofrimento? E Vitor, ele percebeu que muitas vezes, se nós conseguirmos dar um sentido para que esse sofrimento, nós conseguimos aguentar qualquer tipo de sofrimento. E hoje eu vejo algumas pessoas dando sentidos para a sua vida, propósitos para as suas vidas, que não são bíblicos, né? E aí quando as coisas desmoronam, a vida parece perder um pouco do seu brilho, né? A Bíblia, por exemplo, vamos falar aqui rapidinho. A Bíblia diz: deixa a tua casa, você vai ser com o seu cônjuge, vai ser uma só carne. Não diz isso que a Bíblia diz? Aí as pessoas, com a sabedoria humana, as pessoas dizem assim, ó, meu filho é tudo para mim. Aí o filho morre, ou o filho cresce, e se casa, e se muda, vai morar numa outra cidade. Aí a pessoa que vivia com esse sentido, o meu filho é tudo para mim. Aí o que acontece com a vida da pessoa? A vida da pessoa desmorona. Então nós precisamos dar um sentido para a nossa vida que Deus esteja de acordo. Um propósito para a nossa vida que Deus esteja de acordo. Concordam comigo? Veja só esse exemplo daquilo que Vitor Frankl falou. Essa moça chamada, a pequenininha também ali a letra, né? Ofélia, ela perdeu um filho numa discussão de trânsito. E aí, o segundo filho dela ficou muito mal por ter perdido o irmão. E esse segundo filho entrou em depressão. Ela tentou ajudar ele de todas as formas, mas ele cometeu suicídio. Veja que sofrimento dessa senhora. Perdeu 2 filhos. Para muitos seria o fim da vida, né? Muitas pessoas continuam na vida, mas não conseguem mais viver bem, né? Depois de um acontecimento desse, né? E ela viu todo o processo desse filho que adoeceu de depressão. Sabe o que ela fez com esse sofrimento? Ela decidiu dar um propósito. Ela se matriculou numa faculdade de psicologia, se formou em psicologia, e agora ela decidiu que ela ia se dedicar a cuidar dos jovens, para que outros jovens não tirassem a sua própria vida. Então, ela deu um propósito para a vida dela. Aí eu pergunto para você, você já pensou sobre isso? Qual é o propósito da sua vida? Você já enxergou, né, na sua caminhada um sentido para a sua vida?